Mas, Diegão, conta pra gente. Você tem alguma história de perrengue que você passou? Você falou de estágio, assim, você era estagiário, sentiu um trauma na sua fala aí. É verdade, né? Fui enviesado, né? Mas tem algumas, cara. Eu lembro que quando eu comecei na carreira de vendas, faz tempo isso, lá em 2009, 2010, a gente... Todo cara que sonhava em ter uma carreira de vendas na IBM tinha que passar por um treinamento de vendas, assim, que era, puta, cara, best in class, né? Você passava por aquele treinamento, se não me engano, de 2 ou 3 meses, com uma carga horária pesadíssima. Era meio que dividido entre você ter a habilidade de fazer calls, negociação presencial com o cliente, e também tinha a divisão dos materiais escritos de teoria que você tinha que entregar, né? Uhum. E a gente era uma equipe de 5 pessoas, né? Tinha alguns módulos, o curso. No módulo do meio, acho que era um dos mais difíceis, a gente tinha 2 vertentes para entregar. Primeiro, o material escrito, e também uma simulação que você faz de um call com uma consultoria especializada. É bem interessante o curso, né? Você põe na prática ali para... Põe na prática para experimentar o moleque que tá começando ali, tá, né? E todo mundo faz esse curso? Todo mundo entrou em vendas tem que fazer esse curso? Ou não? Se quiser... É pré-hack, né? É pré-hack porque você tem ali todo o portfólio também, etc. Entendi. Mas sobre a questão do treinamento em si, o que aconteceu foi que na hora de a gente estar fazendo as entregas, a gente estava tarde da noite já estudando, se preparando e tal. E um dos inputs que a gente pegou para poder fazer a nossa... Além de ter pesquisado o mercado, além de ter estudado os playbooks do portfólio, a gente consultou o que outros grupos fizeram em situações parecidas, para a gente tentar... tirar um resumo ali, né? E eu lembro, cara, que eu tava com vários materiais abertos no laptop e, de repente, eu fiz lá todo o nosso material, a gente entregou o dia seguinte e também fizemos os calls, né? Aí, na hora do resultado, cara... super ansioso, né? Porque aquele módulo era mais difícil. Era um dos mais trabalhosos, né? Você tinha dois lados, etc. Todo o time trabalhando até tarde e tal. E aí, acho que eram 5 grupos de 5, a gente era um deles. E aí, quando a gente entrou, a gente sentou, cada um na sua mesa redonda, etc. E aí, o monitor, né? O instrutor, e ele chegou e falou assim: bom dia, meus caros. Por favor, quem faz parte do grupo X? Do tema tal. Do tema tal. Aí, éramos nós, né, cara? Vamos lá. Levantou a mão e já... Levantou a mão. Aí ele chegou assim: todos os outros 4 grupos podem sair. Aí você falou: da hora, mano, ganhei um prêmio. Eu falei: nossa, mano, que doido, né? Porque assim, eu não sei se a gente teria que fazer mais alguma tarefa. Se algo deu ruim. Deu... Não. Eu pensei que realmente porque a gente fez tão bem o negócio, que eu acho que, sei lá, a gente ia ganhar alguma distinção na questão ali e tal. Aí, já achou que tinha mandado bem pra cacete, você viu, né? Não, eu sei, isso é ousadia. Mas por quê? Não, tô brincando, depois a gente dá o feedback. Tô zoando. Mas assim, eu até o momento não sabia. Não, porque é estranho, imagina, professor, todo mundo vai embora, fiquem vocês aí. O grupo Nossa, tá... essa é uma história de perrengue, será? Sim, vai lá, continua. Não, mas por enquanto tá medo, né? Tá de terror, assim, fiquem vocês. Suspense, na verdade. Aí ele chegou e falou... quem foi que fez a parte escrita, né? E, na verdade, eu consolidei, fiz o trabalho todo de redação, etc. Eu falei: fui eu. Aí ele chegou e falou: os outros 4 podem sair. Aí ficou eu e ele dentro da sala. Aí eu falei: fudeu, né, meu? O que aconteceu? Porque eu trabalhei em grupo, etc. Ele chegou e pediu pra todo mundo sair. O que tá pegando aqui, né? Aí eu realmente fiquei nervoso na hora. Eu falei: será que aconteceu alguma coisa e tal? Aí o pessoal saiu da sala. Aí eu fiquei com ele. Ele chegou, esticou a folha assim: Diego, foi você que fez isso aqui? Quero ouvir de você. Eu falei: foi.
Tem algum problema? Cara, infelizmente, eu vou ter que pegar esse trabalho e reportar para o seu gerente. Ele não está inconforme com todas essas práticas e boas práticas aqui. Eu vou te dizer por quê. Mas, infelizmente, cara, assim, eu não posso aceitar esse trabalho. Aí ele chegou e falou... Aí eu cheguei e falei, mas professor, o que está acontecendo? Assim, não entendendo nada, meu. Trabalho original, a gente ficou até tarde da noite ontem e tal. Aí ele chegou e falou, tá vendo essa... Deixou pra ontem, você procrastinou o trabalho, além de tudo. Não, que a gente ficou estudando a semana toda, né, cara? No trabalho duro, etc. Aí no rodapé tinha lá um código de turma que não era o nosso. Por quê? Era do ano passado. Então você copiou? Você colou? Não copiei, cara. O que você fez? Não copiei. O que aconteceu é o seguinte, aí eu falei pra ele... Eu não copiei, eu simplesmente me inspirei... Falei, professor... No formato. Pelo amor de Deus, o que aconteceu foi o seguinte... Conta aí. Eu consultei pra ver se os caras estavam fazendo certo. A turma anterior. Tava com uns arquivos abertos, um do lado do outro. Você pode ver que o nosso texto não tem nada a ver... Aí, por favor, resgate... o original. O original da outra, pra ver se realmente bate. Aí ele pegou e viu que não batia nada. Nosso trabalho era original. Eu só usei para input. O problema foi o seguinte, na hora que eu salvei o Word, eu salvei no template errado. Quer dizer, você usou de referência o do ano anterior para dar uma lidinha, aprender? Eu fiz um monte de merda numa salada, ficou uma salada de merda. E mandou pro professor. E acabei submetendo aquele errado, assim. Só que o trabalho é todo original. Todo original. Eu falei... Aí eu falei... É que assim, o que acontece? É muito rígido, né? Tipo assim, você tem indício de... Pô, você Sim, isso é falsidade ideológica. É um treinamento caro, você se submete pro gerente. Eu falei, fudeu, acabou minha carreira, né, meu? Eu falei, professor... Quanto tempo você tinha de IBM na época? Eu tinha, acho que... um ano em vendas, acho que uns 3 anos em... Caramba, e você correu o risco de ser demitido da empresa, então, por causa desse perrengue. Cara, eu acho que quando ele me falou aquilo, eu fui até o inferno e voltei, né? Perdeu o chão. Perdi o chão completamente. Aí eu olhei pra ele e falei, professor, se eu puder fazer alguma coisa pra poder, sei lá, consertar esse problema que foi operacional, não teve fraude nenhuma aqui, a gente tem um trabalho feitinho, tá tudo em conforme e tal. E aí, cara, ele falou o seguinte pra mim, ele falou, Diego, senta aí, vamos conversar, cara. Eu posso fazer um combinado com você aqui, tá? A gente tem mais 3 módulos pra frente. Eu deixo você cursar esses módulos. Se você pegar de 8 pra cima, o que era o grade principal lá, o grade, a nota, eu vou correr o risco aqui do meu lado e vou me desfazer desse trabalho e vou submeter. E do outro lado, se você não atingir, eu vou reportar para o seu gerente, vou explicar o que ocorreu. Você vai estar desqualificado. Depois te comento isso aí. Hoje o Geiger já tá me olhando com a carinha de malícia. Desqualificado. Você vai ser desclassificado e, cara, e você se entende depois lá com... E aí você fez o quê? Depois dessa... Tá bom, essa é a regra do jogo agora. Mudou a regra, que era só estudar. Não, virou o quê? Aí eu falei, meu Deus, cara, o que aconteceu? Eu fui pro banheiro, eu lavei a cara, né? Eu falei, meu Deus, cara, preciso... Ganhei é como se eu ganhasse uma nova chance, assim, sabe? Ganhasse eu falei, puta, pelo menos eu tô vivo. Um life, pegou posso fazer cogumelo verde. Posso fazer uma pergunta? É uma pergunta meio blue pill, red pill. Né, que é a pílula azul, pílula vermelha. Nossa, É tipo... Você ficou feliz por o cara ter te dado um jeitinho injusto sobre algo que era justo. Isso não é um pouco de terror ou de... Eu também fiquei nisso. Eu harassment? fiquei nessa também, Porque é o seguinte, qual que é o protocolo dele? No fundo, você achou que ele foi gente boa? Eu não sei. O que partiu dele eu não controlo. Eu tô falando o que aconteceu comigo. Esse foi o seu perrengue. Eu ganhei uma chance. E como você saiu dessa? Aí teve três módulos que eu estudei que nem um cachorro sarnento. Mas assim... Sabia tudo. Cara, parecia aqueles CDFs, né? CDF. E aí eu consegui, cara, com distinção. Tirei 2 notas ali máximas, uma ali no 9 e tal. E aí no final ele cumpriu, ele falou assim, ó, cara, tá vendo o teu trabalho ali? Você só substitui um template
eu vou desconsiderar isso aqui, o trato tá feito. Porque assim, pelo que ele me entendeu, pelo que eu entendi dele, ele correu risco, porque a obrigação dele era reportar o que aconteceu de fato. E ele me deu, e ele dividiu o risco comigo, porque se eu não atingisse, ele automaticamente, porra, inclusive ia tá... Antes da gente fechar isso, muito legal isso daí, o desfecho sensacional, que perrengue, Não, mas eu ficaria com o cu na mãozinha Não, aqui mas aí o que eu não fiquei sabendo, o que eu não pude saber depois é o seguinte, cara, se de fato ele tinha o poder na mão e ele me deu essa chance de forma genuína e ele correu risco comigo, ou se ele fez... Foi garganta. Fez uma forma de jogar. Genuinamente ele te colocou numa situação de terror e você achou isso da hora. É isso, eu falei pra isso. Eu não queria falar isso. Não, é tipo síndrome de Estocolmo. Você foi sequestrado e depois você se apaixonou pelo sequestrador. Exatamente. Nossa, como ele foi bonzinho, né? Ele me deu uma chance. Ele me deu uma chance e tal. Eu pensei isso. Mas eu não sei. Ele tinha o poder, porra! Não, ele tinha o poder, mas calma. Você tá falando que ele tinha o poder. Mas calma lá. Ele te fez acreditar que ele tinha o poder. Ele te fez acreditar que ele tinha o poder. Ele fez acreditar, né? Não. Se você mostrasse que não era... Até hoje você não sabe? Se você explicasse a história pra mais alguém, ele é a decisão final? Como é que eu vou submeter um trabalho num template? Eu sei, mas tem uma coisa que a gente não tá avaliando aqui, que é o seguinte. Ele era um instrutor externo ou dentro da IBM? Trabalhava dentro da IBM, a pessoa? De dentro. Então, de dentro. Você tinha algum convívio? Você sabia se a pessoa era do bem ou não? Você não sabia Zero. nada? Você não sabia se o cara era do bem ou do mal? E depois dessa experiência, você ficou pensando que o cara era do bem ou do mal? Do bem. Então tá bom, essa é a tua percepção, eu não tenho como julgar isso. Mas eu vou falar Mas outra... vai ter como questionar só. Não tem como... Se isso acontecesse com o Mário, você acha justo que uma pessoa não escalou um problema e resolveu bilateralmente com um funcionário seu? Cara, assim, desculpa, mas o que ele fez foi julgar de uma forma discricionária. Ou seja, tava aqui, ó. Sim, mas... Eu faço... O julgamento da situação específica exige que eu faça isso de acordo com... Agora eu vou olhar com outra ótica. Eu sou a empresa agora, um macro. Igual você gosta de falar, macro e micro. É o macro. Eu contrato um cara e ponho ele num programa. Já estou investindo uma grana para ele ser bom. E tem um case que ele se autodeclara inocente. E o argumento dele é válido. Esse cara não tinha decisão final, minha opinião. Agora eu vou falar outra coisa que está em pauta aqui por conta desse perrengue, que eu pesquei, que eu achei muito legal na tua história, que é o seguinte... A coisa mais bonita não foi entregar o trabalho, mas foi o como você entregou o trabalho. A parte feia da história é que você não teve o capricho de olhar o template, qual era o formato, e pegou da turma anterior. Mas a coisa mais Foi bonita muito que você foda, fez velho. aqui, que eu tenho certeza que as outras turmas não fizeram, vamos consultar a turma anterior, vamos consultar os veteranos no curso e pegar a opinião deles, porque eles passaram pela matéria. Hoje eles já estão pelo menos um ano de diferença na frente. Vivenciando a matéria, você podia fazer perguntas além do trabalho. Por exemplo, isso que você aprendeu tá te servindo de alguma coisa? Ou isso é bullshitagem? Ou isso é legal e vou aplicar? Porque aí você se dedica mais. Então, olha que nobre o teu exemplo de você ir atrás de muito mais informação com a turma anterior. Ninguém faz isso. Tem trainee na empresa que ele entra, ele nem mal ele conhece o trainee da anterior. Vem 2, 3 trainee e fala: o programa de trainee é mó legal. E aí nunca mais você vê aquele trainee. Aí você não vai... E a mesma coisa quando você entra numa área nova. Cara, isso, parabéns, esse seu perrengue foi foda. Aqui no final do dia, mas foi legal, cara. Eu fiquei puto ali, eu fiquei realmente decepcionado comigo, porque no final do dia regras são regras e deu merda. Mas eu vou falar outro entendeu? benefício. Você nunca mais errou template, tô errado? Caralho, nunca mais, mano. Juro por Deus, nunca mais. Às nunca vezes mais, tem nunca que... mais, Pratos tem que cair, nunca mano. mais. Pratos tem que cair. Porque assim, tava desligado mesmo, fiz merda, coisa de júnior. Então, falei mas- isso pra ele, mas Por isso que eu acho, assim, eu acho que pelo menos a minha opinião é uma opinião de repúdio. Repúdio. Repúdio, não, repúdio. Vamos ser polêmicos? Vamos ser polêmicos. Ao modo como, como você enxerga, 2, como esse seu professor te tratou. Porque o mais correto deveria ser ele de fato escalar, te defender, porque falar assim, olha, aconteceu isso de fato. Eu acredito que de fato ele não teve intenção, então eu estou dando a nota como se isso não tivesse ocorrido. Exato. E aí as pessoas vão falar assim, ok, passou, e sem represárias o resto continua. Porque o fim de você ser super nerd, estudar e tirar 10, não justifica os meios de ele causar terror e ficar com uma barganha Isso, na mão. não oficial, Um cheque na mão. na mão, do tipo, posso te fuder. ô Geiger, tudo que você tá falando com relação a ele, você tá assumindo que é.
Não, ele tá dando uma hipótese. Ele tá numa hipótese. Mas hipótese é uma hipótese. Exato. O que eu tinha do meu lado era o seguinte. Tinha a transparência de ter dito qual era o meu problema. Ah, tá. Eu, por sorte, tive uma devolutiva de que, puta... Não deixou margem pro problema, né? E eu entendi esse gesto dele como um gesto extremamente arriscado da parte dele de ter dividido o risco que ele poderia estar correndo comigo. Uhum. Ou seja, se isso aconteceu, ele teve assim, um lado bem humano. Síndrome de Estocolmo. Bem humano. Total, ele não enxerga. Ele não enxerga. Não, tô brincando. Não, eu acho Deixa sua opinião aí. Deixa sua opinião. Quem tá certo? Eu posso estar errado também. É a visão arco-íris do Diego ou a visão raios e trovões do Geiger e do Mário? Cara, é o que eu controlo. É o que parte de mim. Eu aprendi com o Monark e com o Igor quando vieram aqui no programa. Se você não assistiu, vocês têm que ver que tá impagável. Que eles decidem esses problemas no Par ou Ímpar. Então, tira Par ou Ímpar vocês dois e vocês vão ver quem tem razão. Não, Joaquim Pô. Joaquim Pô, então, vai. Pedra. Aqui no Critique chamamos a gourmetização. Joaquim Pô. Pedra. Não, é Joaquim Pô. O cara não sabe jogar Joaquim Pô. O cara não sabe jogar Joaquim Pô. Ele que deu a ideia do Joaquim Pô. Ele não consegue. Ele fala assim, faz papel só pra cara, ganhei. Vai. Diego reprovado no teste de Joaquim Pô. Aqui, ó. Chupa. Então, Diego, mundo arco-íris.